Eu sou Roberto Rizzuti e este é o Evangelho em Ação. Evangelho em ação. Hoje, uma reflexão objetiva e prática do Evangelho com Júlia Moretti e Lorenzo Ritti. Júlia, Lorenzo, é com vocês. Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa aprofundada. Hoje a gente pega um trecho assim bem conhecido, mas sempre forte do Evangelho de Lucas. É o capítulo 14, versículos 25 a 33. Isso. O cenário é Jesus falando para muita gente, né? Grandes multidões seguindo ele. Exato, momento de aparente popularidade. Pois é. E é justamente aí que ele solta umas condições, bem puxadas, digamos. A ideia aqui é a gente mergulhar nessas palavras e tentar sacar, sabe? O que ele está pedindo de verdade. Por que essa linguagem tão direta? Quase um filtro mesmo. É, exatamente. O que chama atenção logo de cara é essa intensidade toda. Não é um discurso pra, sei lá, agradar a galera que tava ali. Não mesmo. Pelo contrário, é um desafio, assim, na lata, coloca os termos de forma muito clara e, vamos ser sinceros, bem difícil. Isso já joga a gente direto no centro da questão do texto, né? O que, para essa fonte, significa esse compromisso total, essa renúncia e o famoso custo de seguir esse caminho. Não é um convite leve, não. Definitivamente não é. Ok, então, vamos lá, vamos tentar abrir isso. O versículo 26 já começa com os dois pés no peito, né? Começa forte. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A palavra é desapegar. Nossa, confesso que de primeira soa muito extremo. Sim, a reação é essa mesma. Desapegar da família, dos laços mais básicos e até da própria vida. Como é que a gente entende isso sem, sei lá, parecer meio desumano? É compreensível pensar assim porque a linguagem é de fato muito forte. A palavra original grega, algumas traduções colocam como odiar, outras suavizam para desapegar ou amar menos, mas a gente precisa ver isso no contexto da retórica da época, sabe? Não é um chamado literal para odiar ou abandonar a família. A chave aqui, veja bem, é a prioridade absoluta. O que o texto está dizendo é a relação, o compromisso com esse caminho que Jesus propõe tem que vir acima de tudo, absolutamente tudo, incluindo os laços de família que eram sagrados e até o instinto de sobreviver, né? Até da sua própria vida. Então é mais uma questão de hierarquia, o que vem primeiro? Exatamente, é uma figura de linguagem, uma hipérbole, aquele exagero para deixar um ponto bem claro, bem marcado. Era comum usar isso para causar impacto, para fazer a pessoa pensar mesmo. A ideia não é odeie sua família, mas sim que o amor e a dedicação a esse chamado sejam tão, mas tão centrais que todo o resto, todos os outros amores, por mais importantes que sejam, fiquem em segundo plano. Entendi. É como se o texto te forçasse a olhar para dentro e perguntar: quem ou o que está sentado no trono da minha vida de verdade? Faz sentido. Não é destruir o afeto, mas é reorganizar tudo a partir de um novo centro. E essa pegada intensa continua, né? Porque logo depois, no versículo 27, ele manda: quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Isso. Se o primeiro ponto era mais interno, de prioridade, esse parece falar de algo externo, né? Uma ação, uma consequência visível. O que seria esse carregar a cruz nesse contexto? Bom, aí a gente entra no custo prático mesmo, né? Do discipulado. Para quem ouvia isso na época, a cruz não era só um símbolo de dificuldade como a gente às vezes usa hoje. Verdade. Era uma realidade brutal. Era um instrumento de tortura e execução do Império Romano. Coisa para criminoso, para rebelde. Carregar a própria cruz era aquela caminhada humilhante, dolorosa, do condenado até o lugar onde ia morrer. Nossa. Então, usar essa imagem era evocar a disposição para enfrentar o sofrimento máximo, a vergonha pública, a rejeição da sociedade e, quem sabe, até a morte mesmo, por ser fiel a esse caminho. Puxa vida, colocando assim fica ainda mais pesado, né? Não é só, aceite as pedras no caminho. De jeito nenhum.
A metáfora, como está colocada aqui, aponta para uma aceitação consciente, voluntária, das consequências diretas de seguir Jesus, por mais duras que fossem. Implica ter força, claro, mas também uma disposição ativa para o sacrifício. Ou seja, o texto está dizendo, olha, seguir esse caminho não é só mudar suas prioridades por dentro, o tal desapego. É também estar pronto para bancar o preço do lado de fora, enfrentar o que vier por causa dessa escolha. E o custo pode ser altíssimo. Entendi. Uma coisa complementa a outra de forma bem exigente. Reordenar tudo por dentro e estar pronto para tudo por fora. E aí, como se fosse para garantir que ninguém levasse na brincadeira, né? Exato, para não restar dúvida. O texto traz 2 ilustrações curtinhas, quase umas parábolas. A primeira está lá nos versículos 28 a 30. É a do homem que quer construir uma torre. Uma imagem bem do dia a dia. Sim, ele pergunta, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Qualquer um que já fez uma reforma em casa ou começou um projeto sabe disso, né? Não dá para começar algo grande sem ver se tem como bancar. Exato. E a consequência de não fazer isso, de não calcular antes, é o fracasso e o pessoal rindo, né? Lança um alicerce e não será capaz de acabar. Aí todo mundo vai tirar sarro. Aí esse aí começou a construir e não deu conta. O foco parece ser total na prudência, né? Avaliar a realidade antes. Pois é. E se a gente conecta isso direto com as exigências que vieram antes, a mensagem fica muito clara. A parábola da torre é um aviso. Antes de dizer sim para esse chamado tão radical, desapegar de tudo, carregar a cruz, é essencial sentar e calcular os gastos. Ou seja, pensar seriamente no que está sendo pedido, quais as implicações, quais os custos reais. Não é para ser uma adesão no calor do momento, sabe? Na emoção, ou porque todo mundo está indo. O texto insiste, tome uma decisão informada, consciente do tamanho do compromisso. É quase um saiba onde você está se metendo, só que contado com uma historinha, né? E a segunda ilustração, logo em seguida, nos versículos 31 e 32, reforça a mesma ideia, só que no cenário ainda mais sério, guerra. Sim, as apostas são mais altas. Um rei que vai lutar contra outro rei. A pergunta é parecida. Qual rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? A lógica é a mesma. Avalia a situação, avalia seus recursos, compara com o tamanho do desafio. A prudência aqui é ainda mais crucial, porque um erro de cálculo na guerra, as consequências são desastrosas. Verdade. E se a avaliação mostra que não dá, que a batalha está perdida antes de começar, a ação sensata é buscar a paz enquanto dá tempo. Envia mensageiros para negociar as condições de paz. Então, tanto na construção quanto na guerra, a lição é a mesma. Não haja por impulso em coisas grandes. Avalie, calcule, seja realista. Parece que o texto está aplicando essa lógica direto na decisão de seguir Jesus. Exatamente. As duas parábolas juntas martelam esse ponto. O discipulado, do jeito que está apresentado aqui, é um negócio muito sério, com consequências profundas. Portanto, exige o mesmo tipo de pensamento sério, de cálculo honesto das próprias forças e da disposição para enfrentar os custos que qualquer pessoa sensata usaria para construir algo grande ou para ir para a guerra. É um argumento forte contra a decisão superficial, sabe? Aquele compromisso só da boca para fora. É um chamado para sobriedade na decisão espiritual. Entendido, as exigências são radicais e a decisão de aceitar tem que ser pensada, calculada, não pode ser impulsiva. E aí vem a conclusão de tudo no versículo 33, que amarra geral. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Essa frase volta na radicalidade lá do começo, né? Volta e resume tudo, funciona como a síntese final. Essa expressão renunciar a tudo que tem, ela meio que engloba tudo que foi dito antes. Como assim? O desapego radical, que muda as prioridades, a disposição para carregar a cruz, de encarar as consequências e a necessidade de calcular o custo que as parábolas mostraram. A renúncia total é apresentada como a consequência lógica necessária de uma decisão bem calculada de seguir esse caminho. Mas o que significa na prática esse renunciar a tudo que tem?
É tipo viver na pobreza, doar todos os bens, literalmente, ou tem um sentido mais profundo? Ótima pergunta. As interpretações variaram muito ao longo do tempo, né? Para alguns, em certas épocas ou situações, pode ter significado sim uma renúncia material literal. Uhum. Mas, olhando o contexto maior do ensino de Jesus e a própria lógica aqui da passagem, parece que o foco principal é a disposição interna, a prontidão. Ah, disposição. É estar pronto para colocar o seguimento de Jesus acima de absolutamente tudo. Bens, dinheiro, segurança, status, projetos pessoais, conforto, o que os outros pensam e, como já foi dito, até a família e a própria vida, se o compromisso exigir isso. A renúncia, no fundo, é tirar o eu e as seguranças do eu do centro e colocar o chamado de Jesus lá, no centro absoluto de tudo. É estar disposto a perder tudo se for preciso por causa dessa lealdade principal. Certo. Então, para a gente amarrar aqui a essência dessa passagem de Lucas 14, 25 a 33, o que a gente tem não é bem o convite amigável para a galera entrar para o time, né? Não parece mesmo. É mais um filtro, um chamado apresentado de forma extremamente séria, que exige, primeiro, uma avaliação honesta, calcular o custo, depois um compromisso que mexe com todas as prioridades da vida, o tal desapego, e também uma prontidão constante para encarar dificuldade e sacrifício, o carregar a cruz. Isso. E tudo isso culmina na disposição para renúncia total, colocar esse caminho acima de tudo o que se tem. As parábolas da torre e da guerra ficam como um lembrete forte. Pensa bem, avalia os custos, antes de embarcar nisso. Resumo perfeito. A passagem não deixa dúvidas sobre a seriedade, a profundidade e o custo desse discipulado. É difícil ignorar. E talvez, sabe, um ponto para a gente pensar que vai até além do contexto só religioso é justamente essa insistência no calcular o custo antes de um compromisso grande. O texto aplica isso ao discipulado, claro, mas o princípio em si parece ter uma ressonância maior, né? Como assim maior? Pensa em outras decisões grandes da vida. Sei lá, casar, ter filhos, começar um negócio de risco, se dedicar de corpo e alma a uma causa social, buscar excelência numa arte, num esporte. Sim, sim. Todas essas coisas, quando a gente leva a sério de verdade, exigem um nível de compromisso, de renúncia, de estar pronto para ralar, para enfrentar dificuldade. O que significa, nesses vários campos da vida, realmente sentar e calcular os gastos. O que avaliar de forma realista, não só o que a gente espera ganhar, mas também o que a gente vai ter que sacrificar, quais prioridades vão ter que mudar, quanta força, quanta resiliência vai ser necessária. Boa reflexão. A passagem desafia a gente a aplicar essa mesma lógica de avaliação honesta e compromisso consciente nas coisas que a gente mais valoriza ou nos caminhos que a gente escolhe seguir. Com que frequência a gente realmente calcula o custo antes de mergulhar de cabeça? Fica aí a provocação, né? Para pensar sobre esse princípio de prudência e comprometimento total nas nossas próprias vidas. Que a paz de Cristo esteja convosco. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. Evangelho